A formação permanente de professores e professoras de educação física escolar, educação infantil e Paulo Freire, um diálogo de resistência. No atual momento vivido no Brasil, tudo leva ao impedimento da solidariedade, da justiça social e a perdas de direitos. Ao mesmo tempo que prevalece esse contexto, acontecem as lutas por resistências, pois a humanidade se define por essas lutas. Quanto mais são impedidas, mais luta e resistência existe. Os coletivos se formam justamente e inicialmente por resistência. Prossegue um caminho criador, mas na fase inicial é pautado pela resistência para dizer não à violência, não à opressão, não à desigualdade, não à exclusão. Todos esses nãos levam a um sim, que é uma forma do coletivo atuar e que depois faz com que ele se torne criativo, passe da resistência à inovação. Construir um sistema de formação permanente e integrada de professores e professoras de educação física com a educação infantil, à luz de Paulo Freire, em colaboração com a universidade no contexto atual, é uma forma de resistência. Não é impor ideias, teorias, métodos, mas é proporcionar uma construção coletiva. Essa construção coletiva precisa levar em consideração a criança contemporânea, como um sujeito de direitos, produtora de cultura, portadora de agência e autora social. Para essa criança e as diversas infâncias existentes nos territórios, são necessários profissionais que compreendam o ser humano para além do corpo, dentro de uma relação afetiva. De acordo com Freire, a tarefa dos professores e professoras exige competência científica e, para isso, é preciso aprender a dizer não aos processos de burocratização, da capacidade de transgredir, de romper com as políticas meritocráticas e colonizadoras. É preciso, segundo Freire, conhecer as sombras da ideologia que cerca os discursos dos processos educativos. Discursos esses que nos acomodam, que nos tiram a liberdade como docentes de construir os processos educativos junto com as crianças, que nos imobilizam e nos acomodam diante da burocracia. Por isso, uma das tarefas da formação permanente à luz de Paulo Freire é romper com as burocracias, mas não de uma forma rebelde, por nada, é romper em processos conciliatórios, em que os professores e professoras consigam estabelecer relações de produção de conhecimento dentro da escola. Esse é o papel crítico do processo de formação permanente de professores e professoras. Dessas tentativas de realização de um planejamento colaborativo, através da percepção de que, segundo Freire, nos humanizamos, se relacionarmos os conhecimentos com o mundo e buscando uma formação crítica, procurando compreender os diversos fatores que compõem esses conhecimentos. Portanto, uma formação permanente de professores e professoras de educação física para o trabalho com a educação infantil em diálogo com Paulo Freire é um ato de resistência, e esse mecanismo educacional desumanizador que vivemos na atualidade. Paulo Freire diz que não há educação neutra, não há neutralidade na educação. Desde o momento das escolhas do conteúdo, da ênfase em determinados aspectos, mas, sobretudo, desde o estabelecimento de que perfil a escola deseja das crianças, um perfil que é registrado por aquilo que não por acaso se chama projeto político-pedagógico da escola, que toda escola tem e muitas vezes se torna uma coisa no papel e outra na prática. Essa neutralidade vai sendo contestada. Todo planejamento e ação dos e das professores e professoras estão carregados de ideologia, que às vezes se expressa de forma explícita e outras não. Quando a gente planeja um conteúdo, temos que perguntar: o que a escola está ensinando? Por quê? Para que fim? Com que objetivo? Qual o sentido em estudar isso ou aquilo? Se há tantos conhecimentos e nem tudo cabe no currículo, quais foram os critérios que fizeram com que isso aparecesse e aquilo não?
As crianças estão sendo incentivadas a fazer o quê com os conhecimentos escolares? Ou são incentivadas a não fazerem nada? Todo projeto político-pedagógico é permeado por uma leitura de mundo, por uma escolha política, por um determinado conjunto de saberes que expressam determinados tipos de crenças e valores. Por isso, segundo Freire, é prudente desconfiar de quem prega neutralidade no ensino, porque certamente essa pessoa está tentando esconder sua posição ideológica a favor de alguma coisa e contra outra coisa, ou seja, a favor de alguns e contra outros, a favor da permanência de um determinado sistema social. Nessa relação, fundada no diálogo, Freire cita que aprender com o mundo é uma relação em que a gente ouve o mundo e fala com o mundo, aprende com o mundo e ensina com o mundo, e assim reafirma a sua crítica àquele modelo escolar regido pela filosofia do mercado, que está focada em treinar alunos e alunas para que se adaptem às regras que restringem suas potencialidades. Aquele modelo que, no lugar do diálogo, tem a repetição de um slogan. Para isso, Freire relata a necessidade do rigor ético do professor e da professora, aquela ética que condena os preconceitos e que não admite práticas de denúncia sem provas ou falso testemunho para induzir alguém a acreditar na sua opinião. Por isso, é não só interessante, mas fundamental que as crianças compreendam as diferenças dos fatos, que realizem várias interpretações, para que tenham condições de formular suas próprias ideias. Através dessas ações e conhecimentos utilizados de forma ética pelos professores e professoras, faremos a resistência a esse mecanismo desumanizador e, sem ser ingênuo ou idealista, assumiremos, segundo Freire, a esperança de uma educação humanizadora, com liberdade e diversidade. Quando Freire cita o ser mais, é porque ele enxerga uma potencialidade ampla nas pessoas, que têm a capacidade de pensar e de transformar a sua vida, a sua cultura e a sua história. Sendo assim, as pessoas não são apenas produtos de dominação genética, cultural ou de classe. O saber docente é formado por todos esses saberes e não pode ser visto como algo acabado. É sempre algo que está em constante construção. O saber é também social, sofrendo influências de pessoas, instituições, legislação. Como diz Freire, nós, enquanto ensinamos, estamos aprendendo. É ensinando que se aprende a ensinar. Ser professor nesse cenário, segundo Freire, é também entender a tarefa de ensinar, que exige profissionalização do sujeito, que é pautada na amorosidade. Mas essa amorosidade não significa apenas amar sem ter medo de ser piegas e não dicotomizar o cognitivo do afetivo. Para Freire, ensinar exige a capacidade de luta pela liberdade. Nós, professores, temos o compromisso ético e político não só de presenciar, mas de vivenciar os processos democráticos e entendemos que a democracia não é uma luta particular. Temos que desafiar os órgãos da nossa categoria para uma boa luta e entendemos que a formação permanente precisa permitir a dialética constante entre a teoria e a prática. Acredito, portanto, que para a formação de uma criança na contemporaneidade, como sujeito de direitos, ator social, construtor de cultura e portador de agência, a formação permanente através dos princípios freirianos se faz necessária.